Você está ligado na Mais TV e agora você acompanha mais uma entrevista exclusiva com a apresentação de Fernando Vasconcelos no Toque Mais. Business e entretenimento é só aqui no Toque Mais. E para você ligado na Mais TV, bem-vindo ao Talk Mais de hoje. O programa está muito especial porque tem aqui hoje um jovem e talentoso escritor de Lins que está prestes a lançar seu livro. E eu queria chamar agora, vem para cá, o meu amigo Nicolas Peurino. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, Nicolas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nada. Cara, eu acho que você é muito novo. Eu queria saber o seguinte, para o pessoal lá de casa que está nos acompanhando também. É um jovem escritor, tá? Eu queria saber a sua idade, aonde você estuda, e eu sei que você está trabalhando. Fala um pouquinho disso pra gente. Bom, meu nome é Nicolas, tenho 14 anos de idade e eu estudo na Escola Germinarivete, que é um projeto educacional da empresa Instituto JF, que é parceria com a JBS. A gente trabalha e estuda dentro da JBS em período integral. Caramba, que legal isso, hein? Pra mim é novidade, viu? Depois eu vou até convidar o pessoal da JBS pra gente falar sobre esse projeto deles lá, muito bacana. Faz tempo que você está na JBS? Faz 2 meses. Entendi. E você concilia agora a tua vida de escritor, certo? Trabalhando na JBS, é isso? No começo foi complicado, mas agora já tô conciliando bem. E quando foi que você descobriu que você gostava de escrever? Acho que foi por volta dos meus 12 anos de idade. Ele fala como se já tivesse um tempão atrás, assim, sabe? Como se eu fosse um senhor com muitas experiências. Acho que eu tinha 12 anos quando eu comecei a escrever. Eu peguei um caderninho que eu tinha lá, arranquei algumas folhas que já estavam usadas e comecei a escrever as histórias, assim. Na época eu queria ser policial, então eu escrevia muita história de ação, mas eu vi que eu não conseguia escrever muito bem e tal, tava no começo, e eu meio que deixei isso de lado. Mas depois eu fui conhecendo alguns assuntos, assim, e eu pensei, por que não, né? Voltar a escrever, mas sobre os assuntos que eu gosto de ver, os vídeos e tal. Isso que eu ia perguntar, assim, o que foi que te deu esse start, assim, o primeiro passo? Você falou, a princípio começou a falar temas policiais, mas, não é bem isso que eu queria. O que fez você sentir e falar assim, peraí, quero escrever mesmo? Acho que a motivação não foi nem por mim, foi pela minha família mesmo, porque eu sempre busquei, assim, ter um futuro bom e sempre busquei abraçar várias oportunidades. E eu pensei, cara, eu gostava de escrever, eu gosto desse assunto e que tal começar a escrever sobre isso? E eu escrevia, aí parava, escrevia, aí parava. Mas um dia, assim, chegou um menino da minha escola antiga, estudava no Dom Henrique na época, e ele me falou, por que você sempre começa a escrever? Eu vejo aí você na aula todo motivado, e daqui a pouco falou, e aí, o livro? Aí eu falava, deixei pra lá e tal. E ele começou a falar, né, tem que pensar que a oportunidade não é só pra você, é pra dar orgulho pra sua família. Exatamente. E a partir daquele momento ali eu escrevi com foco mesmo, pra orgulhar minha família. E quando você escreve, você escreve pra você mesmo ou você já escreve imaginando como o público vai ler aquilo e vai entender aquilo? Eu sempre procuro escrever no notebook algo que eu possa entender primeiro. Um rascunho, com uma linguagem mais informal, sem prestar muita atenção nas métricas. Só colocando as ideias ali. Só escrevendo as ideias. Muitas vezes de madrugada eu acordo, sonhei com isso, é uma boa ideia, vou lá e anoto. E depois eu vou lá, junto tudo, organizo e escrevo certinho. E é o seguinte, eu já vou mostrar aqui já, porque olha que bacana, que já é o livro físico, né? Esse aqui é o número 1, assim, primeiro exemplar? Olha, isso. Que orgulho. Influência, o código do jogo. Esse é o título do livro. E fala pra mim, assim, da onde você tirou esse título, de onde veio essa ideia para esse nome do livro aqui? Bom, o livro, ele fala, em geral, sobre um fenômeno social que chama mimetismo. Mimetismo. É basicamente a influência social no nosso comportamento. E eu comecei a reparar muitas pessoas na escola, como que eles agiam, os comportamentos deles.
e vi que na maioria das vezes era só para copiar alguém que tinha mais dinheiro ou mais popularidade na cidade. E aí eu comecei a reparar nesse assunto e tal, e eu falei, caramba, legal, né? É influência e esse é o código do jogo social. E eu pensei, por que não colocar esse título? Coloquei vários títulos, fiz vários templates, assim, e esse foi o que melhor encaixou. E fala uma coisa assim, você falou que o start foi você observando os amigos na escola, Isso. quem tinha mais influência. Você acha que fora das redes sociais, né? Mas na vida real, tem muito disso mesmo, as pessoas exercerem influência sobre outras pessoas? Sim. Você percebe muito isso? Muito. Tem pessoas assim que elas têm esse dom de influenciar as pessoas e às vezes ela nem percebe que ela está influenciando. Como por exemplo, na escola mesmo, eu conheci um amigo meu, agora lá no Germinari, e sempre antes de almoçar ele começa a orar. E aí eu parei assim, eu sempre oro pra comer em casa, e por que lá que eu não orava, né? Entendi. Aí eu falei, caramba, legal, vou começar a orar aqui também. E aí ele me influenciou sem nem perceber. Mas tem pessoas assim que por algum mau intuito, né, eles influenciam outras pessoas para ter os próprios desejos. Influenciou negativamente. Isso. Você conta essas histórias aqui no livro? Esses exemplos assim que você no dia a dia você percebe? Para você escrever esse primeiro livro aqui, quanto tempo você levou assim? Quanto tempo te tomou? Olha, para escrever desde o início foi tempo, acho que foi mais de um ano porque eu parei muitas vezes. Eu demorei para terminar ele, a parte mais de caligrafia, para rever ele se tem algum erro, porque eu trabalhei em dezembro, então não tive muito tempo. Para escrever. E no começo, que eu estava estudando no Germinari, a gente fica 12 horas lá dentro, então meio que eu cansava muito, chegava cansado em casa, então não tinha muito tempo. Entendi. Mas se for ver, eu comecei em novembro de 2023. Perfeito. E tem alguma história aqui, ou alguma parte do teu livro, que você acha que para você foi mais marcante? Eu vi que tem... Esse aqui é o exemplar dele, tá? Então tem bastante página aqui que ele grifou, destacou. Tem alguma parte, um capítulo que você falou, poxa, isso aqui foi legal, ou te marcou de alguma forma? Acho que... deixa eu ver aqui. Pode pegar. Tem uma parte que conta sobre a história de um homem que estava descendo a estação do metrô. E ele começou a andar na contramão. Aqui, o preço da liberdade. Ó, cara. Mas essa história aí, igual você falou, descendo do metrô. Você vivenciou essa história ou imaginou essa história? Eu vivenciei metade da história. Ah, tá. E aí você usou a tua criatividade para dar uma complementar. Quando eu fui para São Paulo, acho que é a primeira vez, a gente se perdeu na estação de metrô. Normal. E pingaram aquele... Como é que fala o negocinho que pinga antes de fazer o exame? Colírio? Isso, colírio. E eu não tava enxergando nada, tava tudo borrado, assim, aquele Perdido monte em São de Paulo com um gente. colírio no olho. Nossa, aí minha mãe tava meio preocupada comigo, toda tremendo, porque eu tava com risco de ficar cego. Aí, imagina, ela com ansiedade, eu sem enxergar nada, no meio do... Nossa, no metrô em São Paulo, aquele monte de gente andando. Entendi. Meu Deus do céu, aquilo lá foi muito engraçado. Eu lembro que eu caí na escada rolante também. Nossa, foi tenso aquele dia. Eu lembro que quando eu tava descendo as escadas, eu vi todo mundo descendo. Aquele monte de gente, um atropelando o outro, esbarrando. Sim. E todo mundo se apertando pra entrar no metrô. E eu lembrei, eu tive um sonho sobre esse dia, quando eu tava terminando de escrever o livro. E eu falei, caramba, dá pra adicionar isso. Porque todo mundo segue o fluxo. Entendi. Todo mundo acaba copiando o comportamento da maioria para se sentir aceito dentro da sociedade por medo de ser excluído. Uhum. E aí eu comecei a pensar, eu vou colocar um negócio aqui que faça as pessoas despertar um negócio de ser mais... ter uma personalidade própria e não de copiar os outros. Perfeito. E aí eu até citei, o homem, ele começa a seguir na contramão do fluxo, mas o preço da liberdade é esse. Por você seguir na contramão, você vai ser pisoteado, vão te derrubar, vai derrubar suas coisas. E você, sem enxergar nada em São Paulo, perdido, teve tudo... Você conseguiu guardar tudo isso para escrever. Sim. Ainda. Pois é. É coisa de escritor, viu, meu amigo? Nicolas, é o seguinte, o nosso papo tá fantástico aqui,
Mas vou pedir um minutinho para você, um minutinho pro pessoal de casa, a gente vai para um rápido intervalo e volta já, pode ser? Pode ser. Então não sai daí. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, Cicobi, mais que uma escolha financeira, Cicobi. Bom, pessoal, já estamos de volta. Eu falei que seria rapidinho e foi mesmo. Hoje aqui no estúdio do Talk Mais, Nicolas Peurino, talentoso e jovem escritor aqui de Lins, falando aqui do livro Influência, o Código do Jogo, tá? Que é fantástico, a gente já falou um pouco do livro. Vou tirar umas dúvidas minhas aqui, depois a gente volta no livro de novo, tá? Quais foram os maiores desafios para você chegar até aqui, até o livro impresso? O que foi mais difícil para você? Foi muito difícil começar a escrever ele, porque eu nunca fui muito de mexer no notebook. Eu sou mais de ficar no celular, então tive muita dificuldade também para publicar ele, porque eu tive muita dificuldade na parte da capa, e aí na hora de colocar a capa eu não queria salvar, e aí ficava do tamanho errado. Nossa, foi um fuzuê, mas a dificuldade principal foi que quando eu tava, acho que uma semana para postar o livro, eu perdi o arquivo dele. Eu tive que reescrever do zero. Ah, para. Sério? Mas você tinha algum Sério. rascunho ou não? Não. Você perdeu tudo? Perdi tudo. Meu Deus. Aí alguns assuntos assim ficou na minha mente. Aí, na hora eu comecei a chorar, assim, eu parei, olhei pra aquilo e falei, meu Deus, e agora? Vou anotar tudo que eu lembro, vai que eu esqueço, né? Comecei a anotar. Meu Deus. Mas o bom é que isso me ajudou a melhorar vários pontos. Com certeza, E imagino. tinha pontos que tava fora do lugar, tinha coisa fora de ordem. Alguns assuntos que não faziam muito sentido, eu troquei por outros, aumentei bastante coisas. E isso ajudou. Por um lado atrapalhou, mas por outro ajudou. Dá pra contar pra gente aqui uma outra passagem do livro? Além dessa da Assim, tem um capítulo. metrô? Um capítulo que fala sobre o medo da exclusão. Quer usar a colinha aqui? Pode ser. Aqui na parte 2. Esse capítulo aqui. O medo da exclusão, Aham. ele fala sobre a gente copiar os comportamentos não só para se sentir parte de um grupo na escola ou poder ser aceito no trabalho, as pessoas não ficarem te julgando, é mesmo sobre um medo que é algo muito mais forte do que parece. Quando a gente anda com várias pessoas, a gente tem aquela pessoa que a gente confia para contar nosso segredo, para conversar, para colocar o papo em dia, é algo confortável. Tem um cientista, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu pesquisei esses dias, ele é alemão, e ele fez um teste, e ele descobriu que em 80% das pessoas que ele pesquisou, todas tinham medo de ser excluído. De alguma forma. De alguma forma. E com alguns estudos que eles fizeram, a mesma porcentagem tem medo de morrer. Nossa. Então ele ligou isso ao medo de morrer, como se você fosse excluído, é a mesma coisa de não existir. E isso pode trazer muitas outras doenças, como a crise existencial, a ansiedade e tal. E eu percebi que as pessoas às vezes fazem até coisas que elas não querem. Pra poder se sentir inclusa. Às vezes, na escola, hoje em dia é muito comum você passar em frente a alguma escola e ver um adolescente bebendo, algum adolescente fumando ou então brigando. Às vezes a pessoa nem quer brigar, às vezes a pessoa nem quer fumar, a pessoa faz isso para os outros, o comportamento para os e outros se aceita. olharem e falar, ah lá, não, o cara é ninja, beleza, legal. Mas às vezes a pessoa não quer fazer isso. Você mesmo, o Nicolas, não o escritor, em algum momento da tua vida, ou na escola, ou no trabalho, você sentiu alguma coisa assim? Porque é diferente você falar que escreve, é diferente você estudar numa escola que é de período integral, certo? Você sentiu alguma coisa, não que você se sentisse excluído, mas as pessoas te olhando diferente, alguma coisa assim? Sim. Sentiu ou ainda sente isso? Senti hoje. Hoje? Hoje. Como eu falei no início, eu comecei a orar, né, antes de comer. Cheguei no almoço, tava o restaurante lotado. Aí eu coloquei o prato assim e comecei a orar. Na hora que eu abri o olho, tinha um monte de gente na minha frente, assim, pegando suco.
me encarando, assim. Tá brincando. Aí eu baixei a cabeça, assim, fiquei, oh meu Deus, todo mundo me encarando, que isso? Ah, mas você tá fazendo certo, tipo assim... Mas não foi recriminado nem nada, só olharam, só... Alguns olharam com um olho de, nossa, o que tá fazendo? Ah. Outros ficaram encarando com cara de bravo. Mas como você falou lá no começo da nossa conversa, que o comportamento influencia. Então, se você tá fazendo isso, você vai estar o teu comportamento vai estar influenciando positivamente as pessoas. Isso. Então, fica tranquilo. Para você, qual que é a mensagem principal, certo? De um modo geral, não por partes, né? Que você gostaria que o teu livro passasse para quem tiver contato e for ler o teu livro? A mensagem principal é o último capítulo. No título do último capítulo tá escrito aqui, Pode ir. Influencia ou seja influenciado. Esse capítulo aqui, Ó, uma vez uma amiga minha de trabalho, numa outra cidade, uma outra empresa e tal, e ela via que eu tava tentando resolver várias coisas ao mesmo tempo lá, e um dia ela falou assim pra mim, que é mais ou menos isso que você tá falando aqui. Fernando, ou você se posiciona, ou vão posicionar você, certo? E aquilo me marcou, eu falei, é isso aí, certo? É mais ou menos isso que você quer dizer com esse título do capítulo aqui? Isso. Se você não se posicionar e falar, não, meu objetivo é esse sou eu gosto disso, eu não gosto daquilo, as pessoas vão olhar e falar, arrogante, que não sei o quê. Mas não é de ser arrogante, é de você saber dizer não para algumas coisas. Muitas vezes a pessoa vai chegar, ô Nicolas, você consegue ir para mim fazer esse serviço para mim amanhã, porque eu vou ter que ir embora mais cedo. E às vezes eu não tenho tempo para fazer aquilo, porque eu tenho outras necessidades lá no meu setor. Só que por medo de ser excluído ou de ser mal olhado, eu vou ser influenciado pela pessoa. Eu vou ter o medo de dizer não. Entendi. E por medo de ser visto como arrogante, eu vou falar, beleza, eu posso. Só que aí eu vou estar perdendo o meu tempo precioso para fazer o que eu precisava fazer. Mas é muito difícil mesmo, ainda mais no ambiente de trabalho, né? Porque você fala um não, de repente, para sua chefe, para alguém superior, ele pode entender errado, falar insubordinação. E não é, você está colocando a tua... Difícil mesmo. Quando eu escrevi essa última parte, eu comecei a ter muito pensamento, mas será que dizer não e me posicionar às vezes é falta de humildade? Mas o meu coordenador, o Bruno, ele disse assim, humildade não é você dizer sim para tudo. Sim. Você precisa ser franco. Franqueza muitas vezes é confundida com humildade, muitas vezes é confundida com arrogância, mas é o meio termo. Entendi. É você saber se posicionar e dizer sim na hora que você precisa dizer sim e dizer não na hora que precisa dizer não. Assim, o livro tá aqui, esse aqui é o teu número 1, né? Número 1. Certo? Mas eu creio que você vai pretende fazer um lançamento desse livro, já tem uma previsão, alguma coisa assim? Sim. Na realidade ele já está disponível para compra, tá no link da minha bio, mas a gente vai organizar um evento de autógrafos e a gente vai estar entregando os livros lá pro pessoal. Quero estar lá, hein? E vai, sim. Então a gente vai deixar também aqui já o link do perfil dele, direitinho, da bio, para você poder encontrar o livro, certo? E lá tem uma versão, é um e-book ou não? Compra o físico. É o físico? Isso. Para adquirir o físico, né? Bom, nós temos... Vamos fazer um joguinho agora que a gente chama de ping-pong aqui, que é para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais do Nicolas. E depois a gente pode, para encerrar, a gente faz um outro convite para o pessoal conhecer o teu material. Pode ser? Ok. Se você não se tornar um escritor, que eu creio que vai, o que você gostaria de ser? Boa pergunta. Escritor. Escritor. Eu acho assim que pelo ambiente que eu tô agora, do trabalho, eu sonho muito em conseguir me formar pela minha escola e ser um capacete verde. Lá tem vários cargos de capacete verde, que são os líderes. Tem supervisor, coordenador, gerente, diretor. Eu quero muito ter um cargo alto lá dentro, porque eu percebi que no mercado de trabalho hoje em dia, muitas pessoas não querem trabalhar, porque trabalha muito, recebe pouco, não tem muitos benefícios. Outras pessoas não querem trabalhar porque acham que em casa vai, mesmo ganhando vai ser algo mais beneficente à pessoa. Porque tem muita gente que tira dinheiro do governo, tira dinheiro de apostas e não trabalha, fica o dia inteiro em casa. Você tem algum ídolo? Nenhum na Terra, só Deus. Boa. O melhor lugar para escrever, o teu cantinho, onde é?
na sala dos professores às 5 horas da manhã. Antes da aula? Isso. A aula começa sempre às 7 horas. Aí eu pego normalmente o coletivo às 6, 5h50, 6 horas. Chego lá, me troco e vou trabalhar. Mas tem dia que eu tô tão motivado a escrever, a fazer algumas ideias, alguns projetos, que eu falo, mãe, amanhã cedo, 4 horas eu já tô de pé, 5 horas eu já tô lá na sala do professor, tá tudo escuro, eu ligo meu notebook lá e fico quietinho no meu canto preferido. Muito prato preferido do Nicolas. A lasanha da minha mãe. Ó, muito Tô bom. com saudade. A mãe dele tá aqui fazendo assim. Aqui. Um sonho. Poder viajar o mundo com a minha família. Time do coração. Palmeiras. Uma alegria. Ter conhecido meu padrasto. Muito bacana. Família. Motivação. Fé. Muitas pessoas acham que fé é só deixar na mão de Deus e se é pra ser, é. Mas eu acho que fé é um negócio muito mais de você crer e agir. Porque Deus, ele vai mandar o vento e vai mandar as ondas, mas a gente precisa remar o barco. Exatamente. Muito bom. Gostei. E participar aqui do Talk Mais foi? Uma alegria bem grande de ter essa oportunidade. A alegria é nossa, você pode ter certeza. O pessoal lá de casa também deve estar muito feliz de estar conhecendo a tua história aqui, tá? Eu queria deixar para você agora, deixa até o livro com você na tua mão aqui, tá? Para você estar fazendo um convite para o pessoal de casa ir lá no teu perfil, como faz para conhecer um pouco mais sobre você e ter acesso ao teu livro. Fala pro pessoal lá de casa lá. Pessoal, esse aqui é o livro Influência e o Código do Jogo. Ele fala sobre comportamento humano e ele vai estar disponível, já está disponível no link da bio aqui no meu perfil, que é @nicolaspeurino. E ele está com preço muito bom, então pega lá que é uma oportunidade muito boa de você ter conhecimento e não só de ler o livro, você absorver todo o conteúdo que está aqui e colocar em prática na sua vida. Bom, pessoal de casa, eu acho que o programa de hoje foi muito mais do que sobre livro, tá? Aqui tem um jovem, 14 anos. 14 anos. De 14 anos, que estuda pra caramba, trabalha pra caramba, encontra tempo pra escrever livro. E não é um livro qualquer. É um livro de alguém que pensa, que observa a vida, que vê tudo que está acontecendo ao redor dele. E esse poder de transformar aquilo que está sendo visto, que passa por aqui até chegar aqui, é um caminho longo, certo? A hora que está aqui, legal, se materializou. Mas até chegar aqui, esse carinha pensou muito por aí. Ô, Nicolas, eu quero te agradecer mesmo de coração por você ter vindo aqui no nosso programa, contar a tua história. Te dar os parabéns, cara. Fantástico. Obrigado. Muito mais do que o livro. Lógico, o livro é a materialização do teu projeto, né? Mas o fato de você ter tido a ideia, de ter levado adiante, de ter remado aí tudo que você remou para estar aqui, e muito do que ele fez aqui foi sozinho. Ele que foi atrás, ele que resolveu. É lógico que a mãe tá lá, a família tá ajudando, mas olha, parabéns mesmo, sucesso. Quero estar lá no dia do lançamento do teu livro, tá? Vou te entrevistar lá e mostrar pro pessoal de casa como que vai ser legal essa festa. A gente avisa também antes, viu? Nas nossas redes sociais, se me informa. A gente fala sobre o lançamento. Então você pode ir lá na bio dele para fazer a compra do livro. No dia do lançamento aqui também em Lins, vai lá e compra Influência, o Código do Jogo, do escritor Nicolas Peurino, que está aqui ao nosso lado aqui no estúdio. Nicolas, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E convite feito para você voltar outras vezes e contar histórias aqui com a gente. Com certeza, vai ser um prazer estar aqui. Prazer vai ser nosso. Para o pessoal aí de casa, muito obrigado pela companhia. Tenho certeza que você gostou do programa de hoje. Já quero fazer um convite para a próxima terça-feira, às 21 horas, aqui na Mais Magazine TV, acompanhar o Talk Mais. E na quarta-feira, às 21 horas, o Mais Saúde com Harrison Campos. Até lá, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.